Vamos nessa, vamos conversar agora sobre a anistia tributária. Qual o regramento da anistia tributária no Código Tributário Nacional? A previsão está nos artigos 180 a 182 do Código Tributário Nacional. Perceba que a anistia tributária é um assunto muito cobrado, principalmente em provas de promotoria de justiça. As provas do Ministério Público que cobram direito tributário, que são a sua grande maioria, gostam de cobrar questões de anistia tributária, uma vez que se referem a tema relacionado a infrações tributárias. E essas questões são de fácil entendimento, você vai perceber aqui comigo a partir de agora. Primeiro ponto é que a anistia, ela exclui a multa tributária. A anistia, além de excluir a multa tributária, ela também é impeditiva do lançamento da multa tributária. Enquanto a isenção dispensa o pagamento do tributo devido, a anistia dispensa o pagamento da multa devida antes da constituição do crédito tributário. É claro que, para que haja multa, tem que o contribuinte cometer uma infração. Normalmente, ele descumpre uma obrigação tributária acessória e essa obrigação tributária acessória, no que tange à penalidade, se transforma em obrigação tributária principal. E aí surge essa penalidade pecuniária, que pode ser anistiada por lei. A anistia também exige lei específica, segundo o artigo 150, parágrafo 6º do texto constitucional. Então vamos passar a avaliar os artigos do CTN que tratam do tema. Veja, como eu disse, a anistia é regulada nos artigos 180 a 182 do CTN, sendo o perdão legal da multa tributária decorrente das infrações. Então veja que tem que ser antes do lançamento tributário. Perceba aqui um detalhe muito cobrado em prova, que é a questão do efeito retrospectivo, né, da anistia. Claro que a anistia ela tem um efeito retrospectivo, isto é, depois da infração. Porque se ela tivesse um efeito prospectivo, nem infração existiria. Como é que eu vou anistiar uma multa que o contribuinte ainda nem tem que pagar? Ou seja, não seria multa, estaria-se aí, né, inexistindo a possibilidade de multa. Em outras palavras, a anistia tem um efeito retrospectivo porque o contribuinte ali já há a obrigação de pagar a multa. Se não houvesse a obrigação de pagar a multa, não haveria nem como aquele sujeito passivo ser anistiado. Não tem como anistiar o que não existe. Então, por isso que as bancas de concurso público falam que a anistia tem um efeito retrospectivo, um efeito ex tunc. Não tem um efeito ex nunc ou pro futuro, uma vez que não há como anistiar aquilo que nem ainda existe, ok? Então preste atenção nisso. Então a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas antes da vigência da lei que a concedeu, o que a torna de efeito retrospectivo e não prospectivo para o futuro. Assim, a lei concessiva de anistia tem aplicação apenas para as infrações praticadas anteriormente à sua vigência, porque se fosse para o futuro, nem penalidade pecuniária se poderia falar, pois, como eu disse, se a lei pretendesse estabelecer anistia a infrações futuras, estaria, na verdade, deixando de definir aquele ato como ilícito, como um ato infracional que acarretaria uma multa ou penalidade pecuniária. Em outras palavras, o fato deixaria de ser infração. Veja aí um ponto muito importante, é o artigo 180. O artigo 180 do CTN exclui algumas possibilidades, né,
nesses casos não vai poder a multa ser anistiada, com cometimento de fraude, de dolo. Então veja esses casos. Perceba, o artigo 180 estabelece expressamente que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, por isso que é um efeito retrospectivo e não prospectivo para o futuro, não se aplicando. Veja que a anistia não se aplica aos atos qualificados como crime ou contravenções. E aos que, mesmo sem a qualificação de crime ou contravenção, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Em outras palavras, na verdade, a anistia, na prática, ela é para os casos de descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Obrigações tributárias acessórias essas que, quando descumpridas, não acarretam a tipificação de crime ou contravenção. Agora veja, mesmo em casos que não são tipificados como crime ou contravenção, se há dolo, se há fraude, se há simulação, o que é que vai ocorrer? Também não vai poder ser anistiado o contribuinte. Então, se o contribuinte, se o estabelecimento empresarial vem constantemente e de forma artificiosa, alterando os valores das mercadorias, alterando os valores reais da mercadoria, ou seja, praticando isso com dolo de maneira artificiosa, esse estabelecimento empresarial não vai poder ser beneficiado com anistia. Porque quando ele vai emitir a nota fiscal com valores inferiores e de maneira dolosa, com intenção, ele vai ter que pagar uma penalidade pecuniária. Né? Isso vai acarretar uma multa. Mas depois disso ele vai poder ser anistiado por uma lei específica? Não, porque aí vai ser considerado uma situação de dolo. Veja um exemplo do ITBI. No ITBI, existe uma imunidade tributária que é prevista na Constituição, no artigo 156, parágrafo 2º, que se refere à integralização de capital de pessoa jurídica. Na integralização de capital de pessoa jurídica, não há pagamento do imposto sobre bens imóveis. Então imagine uma situação em que João e Pedro, eles formam uma pessoa jurídica apenas para comprar uma sala para posteriormente alugar uma sala num prédio empresarial. Aí eles não querem pagar ITBI, eles formam uma pessoa jurídica, colocam esse bem imóvel como parte da pessoa jurídica para buscar a imunidade. Obtida a imunidade, 3 meses depois, eles vendem esse imóvel e nunca chegaram a realmente, na prática, abrir essa pessoa jurídica. Ela nunca foi exercida na prática. Se o fisco descobrir isso, né, vai existir as multas tributárias. Posteriormente, pode uma lei vir e anistiar essa situação? Não. Veja que eles aí praticaram uma simulação. Eles simularam o nascimento de uma pessoa jurídica com o intuito apenas de obter a imunidade do ITBI na integralização do capital. Então aí é uma simulação clara nos termos do artigo 116, parágrafo único. Nesse caso, eles não poderiam ser anistiados das multas tributárias. Veja que, salvo disposição de lei em contrário, né, as infrações resultantes de conluio entre 2 ou mais pessoas naturais também não podem ser anistiadas. O conluio é quando 2 ou mais pessoas se unem para praticar a fraude. Vejamos essa questão do concurso de promotor. Considerando que o Poder Legislativo de um Estado da Federação discuta projeto de lei que conceda perdão às infrações tributárias cometidas por contribuinte que tenham praticado fraude perante a fiscalização tributária, assinale a opção correta. Seria ilegal a concessão desse benefício, uma vez que a concessão de anistia não pode abranger atos praticados com fraude. Esse enunciado está correto. Você viu aí no artigo 180 que não pode ser nem com fraude, nem com dolo, nem com simulação e nem com conluio. E também não pode ser tipificado como crime ou contravenção. Ok?
veja que existe o caso da anistia geral ou a anistia limitada e nosso querido artigo 181 fala que a anistia pode ser limitada a infrações até determinado montante, ou seja, com pequeno montante, pode também ser limitada à região, né, a determinada região do território tributante, e isso é discutível, por quê? Porque eu não posso anistiar uma região, né, territorial, uma região do país que é socioeconomicamente evoluída. Por quê? Porque um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e isso já foi cobrado nas nossas provas de direito tributário, no mundo dos concursos públicos, é diminuir as desigualdades regionais. Então, no caso aí de anistia ser estabelecida para uma determinada região do país, só vai ser considerada constitucional, só vai ser considerada legal se essa região do país ela for menos desenvolvida. Então veja que não posso, por exemplo, anistiar no Rio de Janeiro o município, a capital do Rio de Janeiro, aquela. Por quê? Porque ali é uma região socioeconomicamente desenvolvida. O mesmo raciocínio para São Paulo, para Belo Horizonte, para Salvador. Então veja que tem que buscar essa anistia, diminuir as desigualdades regionais para atingir um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Caso contrário, a anistia é inconstitucional. Veja, sob condição de pagamento do tributo, eu posso estabelecer também essa limitação. Só a anistia se pagar o tributo, o CTN permite, né? Então veja que são os 3 casos aí. Quais são os 3 casos? Você tem que gravar, esses 3 casos é importante. Infrações até determinado montante, provavelmente sempre de pequeno montante, determinada região do território, sempre verificando se essa região ela é menos desenvolvida socioeconomicamente e sob condição de pagamento do tributo. Perceba aí o último dispositivo do CTN que afirma que a anistia, quando não concedida em caráter geral, será concedida mediante despacho da autoridade administrativa, de forma fundamentada, ou seja, ela pode ser de forma geral ou mediante despacho da autoridade administrativa, aí vai ser considerada uma anistia individual e condicionada à observância dos requisitos estabelecidos em lei. Dito isso, vamos ver essa questão aí de promotor do Estado de Sergipe. É inadmissível um Estado conceder anistia em caráter limitado. Então, ele quer uma alternativa que não está de acordo com o artigo 181. Multas relativas ao ICMS. É possível anistiar? É. Não tem nenhum impedimento no artigo 181 em relação ao ICMS. Multas de até determinado valor. Também é possível. Multas de contribuintes que tenham no mínimo certa idade. Falso. Tem que marcar a letra C, porque não há possibilidade, o CTN, que é a norma geral de direito tributário, não sofre essa incidência da idade, essa limitação da idade para que haja anistia. Mas, como sempre, você tem que marcar mais certa ou mais errada, você vai ter que ler as demais alternativas antes, né, de ter certeza. Sempre busque isso. Sempre ler a alternativa como um todo e marcar sempre a mais certa, se for a questão correta ou a mais errada. Por quê? Porque o mundo dos concursos não é um mundo perfeito. A maioria das questões, né, elas são defeituosas. Então você não pode já ir marcando logo de cara. Você tem que ler todas as alternativas e verificar aquela que você tem mais certeza que é correta ou incorreta. Letra D, multas de determinada região, você viu que é possível. E sob condição de pagar o tributo, você viu que é possível. Realmente a letra C é muito falsa. Você marcaria aí letra C para ser feliz. Então, veja que a anistia tributária ela pode sofrer limitações no que tange à região, no que tange à determinação de se pagar o tributo e no que tange ao valor. Um abraço.